IAU e VOO ainda é uma boa opção? Ou seja, investir em ouro e investir em ações americanas. Será que ainda é uma boa ideia? Será que ainda é uma boa opção? Talvez você saiba, talvez não, mas esses ativos, esses investimentos, ações americanas e ouro, esses investimentos fazem parte da Magari Internacional. Vinícius, o que é a Magari Internacional? A Magari Internacional é o nome do investimento, nome da estrutura de investimento, da combinação de investimento, que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior, tá? E se eu compartilhar com você aqui a minha tela, o que você vai conseguir enxergar? Que quem está investindo, por exemplo, nesses dois ativos, está tendo uma rentabilidade de aproximadamente 8,5% em 2023. Logo, você está com uma rentabilidade de mais de 2% ao mês, ou aproximadamente 2% ao mês. E aí, o que acontece? O investidor iniciante, em alguns momentos, ele olha, poxa, isso aqui já subiu 8%, será que ainda vale a pena eu investir? Quando, na verdade, se você for adentrar no método investidor sempre alto, se você for adentrar no passo a passo para você conseguir lucrar nas ações casas da bolsa no Brasil, no exterior, você vai ver que em nenhum checklist de análise, você vai ver que nunca, jamais eu falo para você analisar o quanto algo está subindo ou está caindo. Você precisa analisar o fundamento disso. O fundamento disso. E quando eu penso na estrutura do método investidor sempre em alta, focando agora na Magari Internacional, que é basicamente esses dois ativos, eles estão dentro dessa Magari Internacional, a gente tem lá, dentro do programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, o que acontece? A gente tem um histórico lá da Magari Internacional desde 1971. Então a gente está falando aqui de mais de 50 anos de resultado. Essa Magari Internacional ela rende quase o dobro da rentabilidade das ações americanas. Tá? Uma estrutura extremamente validada, uma estrutura que não depende do momento econômico. Por quê? É justamente por não depender do momento econômico que a gente consegue lucrar nas altas e nas quedas. É justamente por todas as estruturas de investimento do método investidor sempre em alta não dependerem do momento econômico que a gente consegue se tornar um investidor sempre em alta. Senão, basicamente, não seria possível a gente conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? Logo, essa sua pergunta, ela vem com um tom de, poxa, já subiu 8% no ano, 2% ao mês, será que ainda é uma boa opção? A grande pergunta que eu faço para você é, por que não seria uma grande opção? Qual a tese por trás de não ser uma boa opção você investir em ações americanas com desconto e você investir em ouro? Já que metais preciosos são extremamente buscados e procurados durante momentos de crise internacionais que a gente exatamente está vivendo agora. Momento de crise internacional, momento de expectativa por recessão nos Estados Unidos, momento de briga entre os países, momento de desglobalização, ou seja, um momento em que as economias elas estão deixando de cooperar e quando as economias deixam de cooperar e formam blocos, como a gente tem hoje um bloco que por enquanto é Estados Unidos e Europa, mas talvez até a Europa vai se bandear, a França já está se bandeando para o lado da China, tem um alinhamento ideológico um pouco mais direcionado. Mas você tem Estados Unidos e Europa de um lado e do outro lado você tem China, você tem Rússia, você tem Irã, você tem alguns países e basicamente está formando dois blocos. Quando a gente tem dois blocos, a gente tem o quê? Falta de cooperação. Quando tem falta de cooperação, o que acontece? Você não compra mais do produtor mais barato. Você compra daquele país que é seu aliado, mesmo que não seja mais barato. Aí você tem um período de inflação mais elevada no mundo. E inflação mais elevada no mundo leva a crises internacionais. Por que não faria sentido você investir em ouro num cenário como esse? Por que não faria sentido você investir em ações americanas sabendo que as empresas americanas, se você pegar, por exemplo, o índice S&P 500, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas, ali mais ou menos a metade da receita daquelas empresas, ou seja, metade do faturamento daquelas empresas vem de vendas feitas nos Estados Unidos e a outra metade vem de vendas feitas para o mundo inteiro. Sabendo que quando você investe, por exemplo, nessa cesta de ações, você está diversificando globalmente os seus investimentos. E aproveitando que as ações americanas chegaram já a cair mais de 20%, agora estão caindo menos, porque deu uma recuperada boa aqui nesse ano, mas você investindo em promoção nesses ativos. Por que não faria sentido? Essa é a minha pergunta. Para você que fez a pergunta se ainda é uma boa opção. A Magari Internacional só vai deixar de ser uma boa opção se o capitalismo acabar no mundo. Se não, a gente tem um histórico comprovado de resultado. O método é estruturado de forma lógica
no sentido de não é porque rendeu no passado que a gente acha que vai render no futuro. Não, é porque o método é estruturado para a gente conseguir ter lucratividade com base em cada momento do ciclo econômico. Em cada momento do ciclo econômico, o dinheiro ele flui naturalmente para algum local. No momento de crescimento da economia, o dinheiro vai fluir para onde? Para as ações. Em momento de decrescimento, o dinheiro vai fluir para a renda fixa, porque tem muita gente assustada, e para reservas de valor, como o ouro, por exemplo. Então, a sua pergunta, ela está carregada de achismo e com muito pouco fundamento econômico. Tá bom? Logo, na minha avaliação, sim, vale a pena. Todo mundo aí que está sendo detrator do dólar está deixando de lucrar. Graças a Deus a gente está lucrando aí em média 2% ao mês nesse ano com a Magar Internacional. Tá bom? E não se contenta com 1% aí da renda fixa, achando que isso é maravilhoso.